Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para dar sequência no nosso seminário de pregadores. Hoje será a 13ª aula e nós vamos começar hoje com tipos diferentes de mensagens. Uma mensagem, há muitos tipos de mensagens. E nós vamos aprender hoje as principais. Eu creio que talvez não dê tudo nesse vídeo, vamos ver. Mas vamos começar aqui hoje. Diferentes tipos de mensagem. O primeiro tipo de mensagem que eu quero abordar aqui, para explicar para você hoje, é a mensagem tópica. A mensagem tópica, as divisões sairá do próprio tópico, sem se preocupar com o texto. Por exemplo, eu pego um versículo que tem a palavra amor. Amor. O versículo tem a palavra amor. Eu faço uma mensagem, eu monto a mensagem tópica. 3 tipos de amor. 3 fases do amor. Estou dando títulos. 5 poderes do amor. Entendeu? Então, são títulos que dá para dar para uma mensagem tópica que tem a palavra amor. Eu só preciso de um versículo que tenha a palavra amor. Então, veja quantos tópicos quero pregar sobre o que quero falar, e isso vale para qualquer palavra. Coração, hipócrita, idólatra, segredo, fogo, oferta, dízimo, qualquer palavra. Eu só preciso de um versículo que tenha, amados, a palavra ou o tema central do que eu quero abordar. E daí desta palavra eu monto uma mensagem. Eu pego lá Malaquias 3:10, trazei todos os dias uma casa do tesouro. Não vou nem citar todo o versículo. Eu quero dízimo. Eu vou fazer uma mensagem tópica. Eu boto ali 5 motivos para eu ser dizimista. 5 razões para ser dizimista. 3 benefícios. Os números que eu estou colocando aqui é só para você entender. Mas primeiro eu vou ter que ver os versículos que eu vou usar. Mas uma mensagem tópica, ela se baseia nisso. Em uma palavra. Uma palavra. É o suficiente para você montar os tópicos, para fazer uma mensagem tópica. E multiplicar os tópicos da mensagem conforme você queira. Então, o primeiro tipo de mensagem é a tópica. Quando você pega uma palavra e faz uma mensagem. Você não está sujeito a ficar preso ao texto. Isso é uma mensagem tópica. O segundo tipo de mensagem é a mensagem textual. A mensagem textual, o próprio nome define esse tipo de mensagem. Seu plano é baseado no texto. O texto deve ser um versículo ou parte dele. Há autores que usam 2 ou 3 versículos para basear um sermão textual. Mas a mensagem textual, você vai precisar do texto para abordar ela. Só que a mensagem textual, ela pode ser dividida em 3 diferentes tipos. Nossa, pastor, a mensagem textual eu achei que era uma só. Não, ela pode ser dividida em 3 diferentes mensagens. Número 1, a divisão própria ou natural. Vou repetir. Divisão própria ou natural. Uma mensagem textual, ela pode ser uma mensagem textual com divisão própria
ou natural. Como isso? Eu vou explicar para você mais para frente. Número 2, ela pode ser uma mensagem textual interrogativa ou analítica. Então, a mensagem textual pode ser com divisão própria ou natural, ou interrogativa ou analítica. E o terceiro tipo de mensagem textual é a resumida ou sintética. É quando você faz um resumo ou sintetiza alguma coisa. Vamos lá. Vamos tentar entender e compreender a mensagem textual com divisão própria ou natural. Esse tipo de divisão é encontrado naturalmente no próprio texto a ser pregado. Veja um exemplo. 1 Coríntios 15, 58. Se você puder pegar a sua Bíblia e acompanhar, melhor ainda. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha uma mensagem agora textual com divisão própria ou natural. Por exemplo, eu pego este versículo, tá bom? E dela surgem sugestões. Por exemplo, sede firmes, constantes, sempre abundantes. Eu quero pregar sobre essas três coisas. Ser firme, constante e abundante. São três divisões naturais do versículo. Eu posso fazer sugestões de títulos, ó, para você. 3 coisas que temos que ser: firmes, constantes e sempre abundantes. 3 maneiras que devemos agir: ser firmes, constantes, sempre abundantes. 3 coisas necessárias para trabalhar na obra de Deus: ser firme, constante, sempre abundante. 3 exortações para a nossa vida: ser firme, constante, sempre abundante. 3 atitudes que devemos tomar: ser firme, constante, sempre abundante. Eu dei para você aqui, ó, 5 títulos diferentes para o mesmo versículo e para a mesma mensagem. Ou seja, as divisões estarão no próprio versículo. Isso qualquer versículo que possa ter uma divisão. Você vai dividir as partes do versículo e vai pregá-lo e dar o título conveniente, né? Então, são divisões próprias ou natural. Por exemplo, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O que eu tenho que fazer para que o mais aconteça na minha vida? O versículo diz que nós temos, amados, que entregar o nosso caminho ao Senhor, temos que confiar nele e o resto ele vai fazer. Então, eu posso fazer uma mensagem nesse versículo, dividindo ele em partes, né? Eu até usei aqui como se fosse um título interrogativo, mas não precisa ser, que nós vamos aprender também sobre o título interrogativo. Então é só pregar o que foi preparado. O esboço de uma mensagem textual com divisão interrogativa ou analítica, na análise o pregador goza de um recurso a mais, que são interrogações dirigidas ao texto base da mensagem. As perguntas são respondidas automaticamente pelo texto. A mensagem interrogativa textual com visão interrogativa ou analítica, você não pode perguntar para o texto e responder em outro lugar. O texto tem que responder para você. As palavras ou frases interrogativas são as seguintes: quem, para quem, onde, de onde, que,
quando, como, por quê. Veja um exemplo. 1 Pedro 1,7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece pelo fogo, se ache louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Mas eu quero falar sobre, amados, sobre fé. Ou porque somos provados. Está falando sobre prova ali. Então eu pego uma palavra ou uma frase para fazer uma mensagem interrogativa. Por exemplo, o título pode ser, por exemplo, por que somos provados? E o texto vai responder, para que a prova da nossa fé se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Porque Deus prova a nossa fé. Um segundo título. Terceiro, porque a prova vem sobre a nossa vida. São mensagens interrogativas. Eu pego um versículo e desse versículo eu faço interrogação e monto a minha mensagem. No título interrogativo eu posso abrir várias interrogações. Por exemplo, por que somos provados? Resposta, para sermos aprovados. Aprovados por quem? Por Deus. Resposta. Aprovados para quê? Para a sua obra. Resposta. Entendeu? Eu posso fazer uma pergunta, um título interrogativo, uma mensagem interrogativa, e posso abrir nesta mensagem outras interrogações que viram tópicos da minha mensagem. Então, esta é uma mensagem interrogativa. Né? Interrogativa. Se você depois tiver alguma dúvida, pergunta aí que eu te explico. Mas o básico é isso. Então, você vai pegar uma palavra ou uma coisa do texto e vai fazer uma pergunta para o texto, que vai ser o título da sua mensagem. Se você quiser fazer outras perguntas no decorrer da mensagem, pode também. Ou eu posso colocar um texto, um título interrogativo, porque somos provados, e fazer tópicos, entendeu? Mostrando por que somos provados. O terceiro tipo de mensagem textual chama-se com divisão sintética ou resumida. O esboço de uma mensagem com divisão sintética requer do estudante um esforço maior, leva o pensar mais. A pessoa que estuda homilética, se quiser obter habilidade, terá que trilhar por este caminho, onde nem sempre o mais fácil é o melhor. Na síntese, o pregador usará o raciocínio para ordenar aquilo que não está naturalmente exposto no texto. Resumirá o texto da forma que mais lhe convier. Através da síntese, o pregador terá a liberdade de organizar o seu esboço sem aquela preocupação com a ordem do texto. A ordem cronológica na divisão resumida não é o mais importante, desde que o sentido original do texto não seja mudado. Veja alguns exemplos. Josué 1,6. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Um exemplo aqui. Se o versículo está dizendo esforça, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais, eu posso pegar essa palavra aqui, ó. Esforça-te. Qual será o título da minha mensagem? Esforça-te. A mensagem textual com divisão própria, diariamente ela terá números. 3 coisas, 5 maneiras, 7 requisitos. A textual com divisão interrogativa, o título será uma interrogação. Por quê? Né? Então, será uma interrogação. A mensagem sintética, o título não será com números e nem será interrogativo.
será uma parte do versículo. Por exemplo, como aqui. Qual o título da minha mensagem? Esforça-te. Esse é o título. Eu posso depois abrir tópicos, eu posso até nos meus tópicos ter interrogação, mas o título não. O título será Esforça-te. Outro exemplo, Josué 3:5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu vou pregar sobre santificação. O meu título será o que está no versículo. Santificai-vos. Daí, na minha mensagem, eu posso abrir tópicos na mensagem e vou colocar lá 3 maneiras de me santificar, 4 maneiras de nos santificarmos, ou 3 coisas que nos santifica, tipo, desse jeito. Mas o meu título será a palavra que eu tirei do texto. Por exemplo, Salmo 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Título, Senhor é meu pastor. Por exemplo, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Meu título, Deus é o nosso refúgio. Entendeu? Na mensagem sintética, você não precisa usar todo o versículo ou texto, mas pode se basear somente numa palavra ou em uma frase. Como eu fiz algumas simulações nos versículos acima, das próprias palavras vai sair o título da minha mensagem, diferente da mensagem textual, com divisão sintética da tópica, é que o título não vai números, como, por exemplo, 3, 4, 5. Ou seja, na mensagem tópica também, né? Vai números. Mas na mensagem sintética não vai. Vamos dizer que a mensagem sintética, para você entender melhor, ela seja uma mensagem tópica invertida. Como assim, pastor? A tópica, no título, vai números. 7, 5, e daí vai os tópicos. A mensagem sintética não vai no título, mas você pode, no corpo da mensagem, abrir tópicos. Entendeu? Então, amados, a mensagem agora, terceiro tipo de mensagem. Nós aprendemos a tópica, a textual, que se divide em 3, e agora o terceiro tipo de mensagem é a mensagem expositiva. Expositiva. A mensagem expositiva, assim como a mensagem textual, está diretamente ligada a um texto. Com a diferença que na expositiva o texto será mais de 2 versículos, um parágrafo, um capítulo ou um livro. Como já foi anteriormente, o sermão textual geralmente abrange apenas um versículo ou parte dele, e quando muito 2 ou 3. Expor é colocar para fora aquilo que está em oculto, é descrever com detalhes e narrar minuciosamente, é dissertar com certeza e ficar estritamente dentro do texto a ser pregado. Na mensagem positiva, o pregador não terá lugar para ideias próprias, pois toda a estrutura desse sermão gira em torno do seu texto base, versículo, capítulo, livro, parágrafo e etc. Irmãos, a mensagem positiva é quando você pega um texto e vai pregar dentro dele, expor o que está nele. Tem coisas que estarão em oculto ali naquele texto, não é que você vai... eu trouxe uma revelação. Não. Regra de hermenêutica, exegese, entendeu? Vai buscar a interpretação do texto. Mas a mensagem positiva, você vai ficar no texto. Não é você ler o texto ali, falar alguma coisa do texto, daí pula para lá, pula para cá, pula para cá, pula para lá. Não, isso aí não. Você fica no texto e vai expor verdades daquele texto. Isso é tremendo. É uma das mensagens mais lindas, é a expositiva, porque você vai tirar o conteúdo daquele texto.
Amém? O tema ou o título, a proposição, as divisões, subdivisões e conclusão são extraídos diretamente do texto. A mensagem expositiva é essencialmente bíblica, porque se prende a uma interpretação literal ou figurativa da passagem. É o modo mais eficaz de pregação, tendo em vista que produz uma igreja cuja base é fundamentada nas sagradas letras. Quando um pregador expõe um trecho bíblico, ele cumpre a função de elementar da pregação, que é interpretar a verdade divina de acordo com a vontade de Deus. É o que traz base sólida para a igreja. Então, a mensagem positiva, né, você vai tirar verdades do texto. Por exemplo, você vai pregar sobre o filho pródigo, você vai buscar cultura, história, entendeu? Você vai trazer o significado de cada coisa, vai ficar naquele texto ali, não vai sair dele. É lindo. E muitas outras mensagens. Essa é a mensagem positiva. É quando você fica preso no texto e vai abrir coisas extraordinárias naquele texto. E às vezes até é verdade simples, mas que vai trazer uma luz tremenda para o coração das pessoas. Essa é a mensagem positiva. Essa mensagem não te permite que você saia do texto. Tem que ficar no texto, né? Porque hoje em dia o que mais tem é pregador que lê o texto, vai embora do texto e não volta nunca mais para o texto. Você nem sabe por que ele leu aquele texto. Porque ele não pregou o texto, foi embora do texto e não voltou mais para o texto. Entendeu? A mensagem positiva não pode isso, tem que ficar preso ali. Nós já aprendemos que existe mensagem tópica, existe mensagem textual com 3 divisões, existe mensagem expositiva e número 4, estudo bíblico. O estudo bíblico, seu conteúdo é bem mais extenso do que de uma pregação. O esboço do estudo bíblico depende da sua finalidade e do tempo que se dispõe. Na mensagem, o pregador tem um tempo muito limitado. Uma mensagem boa, irmãos, presta atenção. Mensagem boa, 40 minutos, 50 minutos. Eu prego, às vezes, na minha igreja no domingo, 1 hora. Às vezes até passa um pouquinho, mas não é sempre. Entendeu? Mensagem é mais curta. Estudo é mais longo. Mensagem tem que ser mais curta. Na mensagem, o pregador tem um tempo muito limitado para expor as suas ideias. Já no estudo, tem o tempo é determinado pela necessidade que o grupo tem de aprender. O estudo bíblico e suas características. No estudo bíblico, os participantes podem fazer perguntas quando alguma coisa não fica bem clara, explicada. É permitido levantar a mão, perguntar. Já no culto, não. No estudo bíblico, o expositor pode parar em um dado momento para que um trecho da Bíblia seja lido. Eu, quando dou estudo da minha igreja na terça-feira, tem versículo que eu sei de decor, mas eu quero que a igreja leia, que a igreja procure, porque assim eles aprendem a manusear a Bíblia Sagrada. Tem alguns que vão ter contato com a Bíblia só nesse dia. Então é importante. Um estudo bíblico terá sua duração de acordo com o seu propósito. Exemplo, o estudo de um livro da Bíblia pode durar até meses de um livro da Bíblia. Tipo de estudos bíblicos. Primeiro, temático. Exemplo, um estudo sobre profecias. Segundo, literário. Exemplo, estudo sobre o livro de Neemias. Terceiro, teológico. Exemplo, estudo sobre Jesus Cristo. Textual. Exemplo, um trecho bíblico. Quinto, histórico. Exemplo, abrange parte ou a história bíblica em geral. Sexto, geográfico. Exemplo, são estudos específicos sobre geografia bíblica. Isto é um estudo bíblico. E tem as mensagens especiais ou cerimoniais.
O que muda nessas mensagens é o propósito delas. Diz o ditado que um pregador vale por 100. O povo julga que o pregador sempre está preparado, mesmo que seu nome não esteja no programa como orador. Ele deve estar pronto para qualquer eventualidade. O pregador eficaz sempre deve estar disponível. Eu creio que o pregador que se prepara nunca está preparado. Eu creio no pregador que se preparou para estar preparado. Tipo assim, eu não me preparo para estar preparado. Eu me preparei para estar preparado. As características desse tipo de mensagem variam muito do lugar, do momento, cerimônia, o tipo do povo que determina que classe de mensagem. Tipos de mensagens cerimoniais diferentes. Casamento, ofício fúnebre. Eu gosto de fazer ofício fúnebre. O povo está com o coração quebrantado, é uma hora boa de pregar, viu? Lançamento de pedra fundamental, né? Para construir uma igreja. Inauguração de igreja. Consagração, né? Batismo. São exemplos cerimoniais. Santa Ceia. Apresentação de criança. Formatura. Tudo isso são mensagens cerimoniais. Aniversário, Dia das Mães, datas cívicas, são mensagens cerimoniais. Tá bom? Que você possa ter aprendido um pouco sobre mensagem, os tipos de mensagem hoje. E qualquer dúvida, deixa um comentáriozinho, uma pergunta que eu respondo para você. Se você ver eu lendo aí, a fonte é minha mesmo, viu? É um livro meu que eu fiz sobre um seminário para pregadores. Ele está meio zoadinho a capa, mas eu não estou lendo um livro e passando para você. Não, é um livro que eu fiz de estudos de diversos livros que eu li, de cursos que eu fiz, e eu montei este curso, Seminário para Pregadores. Desculpa que o vídeo hoje foi um pouco mais longo, mas que Deus abençoe a sua vida. E assista o vídeo várias vezes se for preciso, acompanhando na Bíblia, né, que eu tenho certeza que vai te dar luz à sua mente. Em nome de Jesus. Deus abençoe você poderosamente.